Imagine a seguinte cena. Numa pequena praça de Jerusalém, um homem maltrapilho, com o rosto abatido, segura na mão um copo de plástico sujo para pedir moedas. Dia após dia, ele estende o braço vazio, esperando que alguém se compadeça. Todos passam por ele, mas poucos olham em seus olhos, até que um certo rabino de barba branca e olhar profundo se aproxima. Ele não entrega uma moeda. Em vez disso, inclina-se e diz, com serenidade e firmeza, você não é um pedinte, você é um canal de abundância, mas isso está bloqueado, e hoje você vai destravar. Essa frase, simples, teria passado despercebida se não fosse pelo que aconteceu na semana seguinte. Aquele homem, que antes mendigava para sobreviver, foi visto caminhando pela mesma praça, mas agora de cabeça erguida, com roupas limpas e um sorriso no rosto. Como isso aconteceu? Será que um milagre repentino caiu do céu? Ou existia um ritual, uma técnica, uma chave espiritual usada por esse rabino que liberou algo invisível, mas poderoso? A verdade é que por trás de histórias como essa, existe uma sabedoria milenar que poucos conhecem, uma sabedoria prática, objetiva e capaz de transformar a vida financeira de qualquer pessoa, independentemente de religião ou origem. O povo judeu carrega, há séculos, segredos que nunca foram ensinados ao público geral. E nesse vídeo, você vai aprender um desses segredos, oculto por gerações, que tem o poder de destravar canais de prosperidade em questão de dias. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui não é apenas mais uma dica de finanças. É algo que envolve energia, intenção, ação espiritual e material ao mesmo tempo. Um ensinamento que pode mudar completamente a relação que você tem com o dinheiro e com a sua própria capacidade de prosperar. Prepare-se para algo profundo que vai mexer com você, porque se você está vendo este vídeo, talvez existam bloqueios invisíveis na sua vida, e hoje pode ser o dia em que tudo começa a mudar. Você já teve a sensação de que por mais que se esforce, o dinheiro não para na sua vida? Talvez até entre, mas sai rápido. As contas chegam todas juntas, o imprevisto aparece do nada, algo quebra, alguém pede ajuda, e quando você olha, a sua conta bancária está vazia de novo. E você se pergunta, o que está acontecendo? Por que parece que algo me bloqueia? A verdade é que, segundo a sabedoria judaica, existe muito mais na prosperidade do que apenas trabalho e esforço físico. Há um campo invisível, espiritual, energético, que precisa estar alinhado para que o fluxo da abundância seja constante. E quando algo nesse campo está desequilibrado, por sentimentos de escassez, palavras negativas, dívidas mal resolvidas, ou até mesmo objetos em casa que carregam energia ruim, o dinheiro não consegue grudar. Por isso, profundas tradições judaicas enfatizam certos comportamentos, hábitos e até rituais simples que, quando aplicados com intenção, podem ativar esse fluxo de abundância. E acredite, não é sobre ser rico ou pobre, é sobre estar em sintonia com as leis espirituais da prosperidade. Imagine o seguinte, você está em um campo onde o ouro está espalhado pelo chão, mas seus olhos estão vendados. A riqueza está lá, perto de você, mas você não vê. E pior, talvez esteja pisando sobre ela sem perceber. Esse é o retrato de milhares de pessoas hoje, pessoas que trabalham, se esforçam, lutam, mas permanecem presas em ciclos de falta, porque não receberam o conhecimento certo. Os sábios judeus ensinavam que abundantemente para quem abençoa, compartilha e age de acordo com os princípios da prosperidade. E se você está aqui hoje, não importa sua origem, religião ou condição, acredite, você está prestes a enxergar o que sempre esteve perto de você, mas escondido aos seus olhos. Fique atento. A cada parte que ainda virá, você vai entender mais sobre como tudo isso funciona. E no momento certo você vai descobrir o que precisa fazer hoje ainda, antes que o dia acabe, para destravar essa energia de prosperidade na sua vida. Porque sim, um simples gesto pode ser o divisor de águas entre uma vida de escassez e uma vida com liberdade financeira. Respire fundo agora, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a prosperidade. A maioria das pessoas acredita que enriquecer é só uma questão de esforço, estudo, estratégia, investimentos, mas isso é apenas a superfície. Segundo a sabedoria judaica, a verdadeira abundância não começa quando você recebe, mas quando você se torna capaz de conter aquilo que recebe. Deixa eu explicar melhor. Você já viu alguém ganhar muito dinheiro rápido e logo depois perder tudo?
Já reparou que existem pessoas que, mesmo ganhando pouco, estão sempre organizadas, com dinheiro guardado e com paz financeira, enquanto outras, que ganham 10 vezes mais, vivem no caos? Isso acontece porque existe um princípio espiritual chamado Kli, que significa recipiente em hebraico. E sabe qual é o segredo? O dinheiro só permanece na vida de quem tem um recipiente interior preparado para segurá-lo. Esse recipiente não é físico, ele é espiritual. É formado por atitudes internas como gratidão, generosidade, respeito ao dinheiro, limpeza emocional e conexão com o propósito. É isso que os judeus ensinam desde cedo. A prosperidade não é uma conquista material, é um estado de prontidão espiritual. E quando você entende isso, tudo muda. Porque de repente você percebe que não está condenado à escassez. Você apenas precisa organizar o espaço interno e espiritual para que um fluxo maior de abundância possa entrar. Por isso, neste vídeo você vai descobrir um gesto simples, porém profundo, que você pode fazer ainda hoje mesmo que não tenha um centavo no bolso, e que vai começar a atrair dinheiro e prosperidade como um imã poderoso. Mas antes de revelar qual é esse gesto e como ele funciona, eu preciso que você siga comigo até o final, porque cada detalhe importa. Uma parte não faz sentido sem a outra. Então continue assistindo atentamente. Abra sua mente e seu coração, porque nós estamos apenas começando essa jornada. E o que está por vir pode ativar a maior transformação financeira da sua vida. Agora que você já entendeu que a verdadeira prosperidade começa de dentro para fora, vamos avançar para algo ainda mais revelador. O ritual que os judeus praticam há séculos para manter o fluxo constante de abundância, mesmo em épocas de crise, perseguição ou caos mundial. Talvez você não saiba, mas existe um conceito fundamental na Cabala chamado Shefa, que significa fluxo de bênçãos, abundância divina. E sim, esse fluxo é real, não apenas metaforicamente, mas segundo os mestres da sabedoria judaica. Ele opera como um rio espiritual que está sempre correndo, dia e noite. A questão é, poucas pessoas têm acesso a ele, não porque ele seja escondido, mas porque a maioria simplesmente não sabe como se posicionar para receber esse fluxo. E é aí que entra o ritual que estamos prestes a revelar. Imagine por um momento que o dinheiro é como a água. Ele flui, ele precisa de movimento. E sempre que a energia trava, o dinheiro seca. Mas quando a energia circula, com harmonia, propósito e intenção, ele corre como um rio, alimentando tudo por onde passa. Os judeus fazem algo muito específico para manter esse fluxo aberto. Eles se conectam diariamente a um gesto de entrega, de reconhecimento do divino como fonte. É por isso que antes de qualquer ação financeira, seja fazer negócios, firmar parcerias ou até gastar dinheiro, eles param e mentalizam: estou conectado à fonte infinita. O que vem às minhas mãos é para espalhar luz. Pode parecer simples, mas é um gesto poderoso de alinhamento espiritual, porque ativa duas chaves decisivas para o dinheiro fluir. O dinheiro não vem só dos próprios recursos, mas da abundância espiritual que rege tudo. Responsabilidade, entendendo que prosperar não é só para si mesmo, mas para cumprir um propósito maior. Agora imagine aplicar isso no seu dia a dia. Imagine começar a ver o dinheiro como um fluxo sagrado, e não apenas uma troca material. Imagine transformar cada compra, cada pagamento, cada entrada de dinheiro em um ritual de propósito, de conexão e de expansão. É isso que... Não importa se é R$1 ou 100.000 reais. Não é sobre dar dinheiro, é sobre desapego, reconhecimento e ativação da energia de circulação. Na mentalidade judaica, isso cria automaticamente espaço para mais entrar. É como se você dissesse ao universo: eu não estou aqui para reter, estou aqui para fluir. Pode mandar mais. E o mais impressionante, quando você faz esse gesto com consciência, com intenção, algo dentro de você muda. Você deixa de se sentir refém da falta e passa a agir como alguém que já habita a abundância. Mas agora eu preciso que você preste atenção no que vou te dizer. Se você quer entender profundamente como esse princípio mudou a vida de milhões de judeus ao longo da história, mesmo nos períodos mais sombrios, e como você pode aplicar isso de forma prática, mesmo sem ser judeu, então depois que você terminar de assistir este vídeo, vá imediatamente ao comentário fixado. Lá você vai encontrar um vídeo que revela um segredo oculto por milênios, o verdadeiro motivo pelo qual esse povo, mesmo sendo tão perseguido, continua prosperando em qualquer época, em qualquer lugar. Mas preste atenção, assista somente depois de terminar este vídeo, porque tudo o que está sendo dito agora vai preparar você para receber aquele conteúdo da forma certa.
Você está prestes a concluir uma jornada de entendimento espiritual e mental, que pode liberar a abundância na sua vida de forma definitiva. Mas só se você continuar comigo até o final. Você já reparou como um simples objeto pode carregar um poder simbólico tão grande? A moeda, por exemplo. Muitos veem apenas um pedaço de metal com valor monetário impresso. Mas para os judeus, uma moeda é um símbolo de circulação, de movimento e principalmente de intenção. Existe um ensinamento profundo no Talmud que diz: o dinheiro que permanece parado se torna impuro. O dinheiro que circula abençoa quem dá e quem recebe. E é por isso que existe um gesto muito simples, mas cheio de significado espiritual, que muitos judeus praticam todas as vezes que recebem qualquer valor. Eles pegam uma moeda, seguram entre os dedos e mentalizam em silêncio, como uma espécie de oração silenciosa. Assim como esse dinheiro circula, que a abundância também circule na minha vida sem cessar. É um gesto de 2 segundos, mas esse gesto contém tudo: consciência, propósito, gratidão e intenção de fluir. Porque no fundo o que esse ato faz é remover o medo da escassez e substituir pelo sentimento de confiança. E com essa confiança, tudo muda. As oportunidades começam a surgir onde antes havia portas fechadas. A criatividade retorna. As decisões certeiras aparecem. É como se um novo campo energético se abrisse. E isso não é misticismo barato. É psicologia espiritual. Seu cérebro opera em outro estado quando está conectado à abundância. Pense nisso. Quantas decisões ruins você já tomou por medo de ficar sem dinheiro? Agora imagine tomar decisões com paz, com firmeza, com confiança absoluta de que tudo vai fluir no tempo certo. Esse é o poder por trás do gesto sagrado da moeda. E o melhor, você pode começar hoje mesmo sem gastar nada. Com apenas uma moeda em mãos, você pode ativar esse campo de conexão profunda com a prosperidade. Mas como fazer isso no seu cotidiano, especialmente se você não é judeu? É isso que seguimos explorando nas próximas partes. Então fica aqui comigo, porque o que ainda está por vir pode se tornar o ponto de virada na sua vida financeira. Agora que você compreendeu o poder do gesto da moeda, de circulação, intenção e desapego, vamos aprofundar um princípio ainda mais transformador. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é algo que chega um dia como um golpe de sorte, uma promoção ou uma boa fase. Mas para os mestres da sabedoria judaica, a verdadeira abundância não é um evento, é um estado constante, uma atmosfera interna. E é por isso que o povo judeu carrega a prosperidade mesmo quando perdeu tudo materialmente. Porque quem possui o estado interno reconstrói tudo o que foi perdido. E o segredo para manter isso vivo no dia a dia está na repetição consciente de pequenos atos. Atos aparentemente insignificantes, mas que funcionam como âncoras espirituais para te alinhar com o fluxo da prosperidade. Quer ver um exemplo? Antes de dormir, o judeu tradicional agradece não pelo que recebeu nesse dia, mas pelo que ainda vai receber amanhã. Isso é chamado de fé ativa, e é muito maior que gratidão. Ao acordar, ele recita uma pequena frase mental: agradeço por ter sido lembrado e trazido novamente ao mundo. Ou seja, ele acorda já conectado com propósito e significado. E ao lidar com dinheiro, como falamos na parte anterior, ele não o segura com apego, mas transforma cada moeda, cada nota em um símbolo de fluxo, não de posse. Você percebe o que acontece aqui? A prosperidade se torna um hábito espiritual, e não só uma mentalidade racional. E isso muda tudo. O que era medo de perder dinheiro se torna confiança inabalável no fluxo. O que era frustração se torna ação estruturada. O que era escassez se dissolve diante da certeza da abundância. E agora pense, se você começasse a aplicar pequenos gestos como esse todos os dias silenciosamente no automático, quanta coisa poderia começar a mudar sem que você precisasse forçar nada. A sabedoria não está no tamanho do gesto, mas na constância, no propósito, no alinhamento com uma força que está além de nós, mas sempre disponível para quem está pronto para receber. Continue comigo porque vamos caminhar ainda mais fundo ao longo desse roteiro, movendo sua energia, seus hábitos e sua mentalidade rumo a um novo padrão de prosperidade. Imagine uma cena rápida. Você encontra uma moeda na rua. Ela não é sua. A maioria das pessoas passa por ela sem pensar, mas há aqueles que, sem hesitar, pegam essa moeda e guardam no bolso. Mas e se eu te disser que isso espiritualmente pode bloquear a sua prosperidade? Segundo ensinamentos da Torá e do Talmud, há algo chamado Gezel, que significa tomar o que não lhe pertence, mesmo que seja algo aparentemente insignificante. E sabe o que é surpreendente?
Os sábios dizem que o dinheiro que não é seu, mesmo que seja uma única moeda, pode atrair miséria espiritual e fechar portas. Por isso, muitos judeus, quando encontram algo na rua, não pegam, e se pegam, não usam. Guardam até encontrar o dono ou depositam em um lugar onde possa fazer bem, como doação, ou em um cofre de ajuda comunitária. A lógica é simples e profunda. Aquilo que entra na sua vida sem alinhamento moral não traz bênção. É como se o universo observasse: se você busca o que não é seu, por que eu deveria te entregar o que é? Isso traz um ensinamento crucial, mesmo para quem não segue nenhuma religião. Prosperidade vem quando você se alinha com o fluxo da honestidade, integridade e desapego. Por isso, da próxima vez que um troco errado cair nas suas mãos ou uma oportunidade surgir de forma injusta, pare. Lembre-se dessa parte do roteiro, porque às vezes aquilo que parece uma pequena vantagem momentânea pode custar caro espiritualmente. E os judeus sabem disso há milênios. Eles optam por abandonar o ganho fácil e assim, sem perceber, constroem caminhos invisíveis para a sua prosperidade futura. Imagine agora aplicando isso na sua vida. Ao invés de focar no medo de perder, você passa a focar em ser o tipo de pessoa que o universo confia para receber mais. Parece simples, mas muda tudo. E já que estamos entrando em princípios profundos, você já imaginou que uma simples frase, recitada de forma correta, pode ativar uma vibração de prosperidade ao redor de você? Pois saiba que, dentro da sabedoria judaica, existem expressões poderosas que são mais do que palavras. São códigos espirituais que viriam sendo repetidos por séculos, porque contêm dentro de si o poder de reprogramar a mente e liberar portas de abundância. Uma dessas frases é Bezrat Hashem, que significa com a ajuda do Eterno. E por que isso é tão poderoso? Porque essa frase tira a carga do ego, que quer controlar tudo, e reconecta você com a fonte. Quando você diz isso antes de tomar decisões financeiras, antes de trabalhar, antes de pagar contas, ou até antes de planejar seus próximos passos, você está em essência dizendo ao universo: eu não estou sozinho neste movimento. Eu estou conectado, eu estou aberto a algo maior. E na psicologia da prosperidade judaica, isso é fundamental, porque prosperidade não vem da força, vem da sintonia, vem do fluxo, vem de quem age com confiança, com propósito e com consciência de que há uma força maior operando tudo. Agora imagine você aplicando isso diariamente, antes de abrir seu comércio, antes de enviar um e-mail, antes de pedir um aumento, antes de pagar um boleto, antes de investir. A cada movimento você declara Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. Esse gesto, repetido ao longo dos dias, muda algo interno. Ele transforma medo em confiança, ansiedade em entrega, escassez em fluxo. Não precisa ser judeu para usar essa frase. O poder dela está na intenção, no estado mental que ela ativa. E não se trata de religião, mas de conexão espiritual com uma realidade de abundância que está, assim, disponível para você. E isso nos leva ao próximo ponto. Porque se existe uma frase que abre caminhos, existe também um comportamento que fecha portas. E é isso que você vai descobrir na próxima parte, para que nunca mais sabote sua própria prosperidade. Existe algo que, segundo a tradição judaica, bloqueia o fluxo de prosperidade de forma invisível. E o pior, a maioria das pessoas faz isso todos os dias sem nem perceber. Esse comportamento se chama Lashon Hara, que significa a má língua. Em outras palavras, falar mal dos outros, criticar, reclamar, disseminar negatividade verbal. O Talmud ensina que palavras não são apenas som, são energia. E quando você fala mal, fofoca ou solta veneno sobre a vida alheia, você está, na verdade, criando uma energia de escassez que começa a retornar para você. É como se a sua fala construísse um ambiente onde a prosperidade se recusa a permanecer. Os sábios judaicos dizem: da boca que destrói, não pode vir a bênção. Isso é profundo, porque significa que a prosperidade não é apenas sobre fazer, é sobre o que você fala, pensa e espalha ao redor. Já reparou que pessoas verdadeiramente prósperas quase nunca falam mal dos outros? Já notou que elas têm uma postura mais focada em construir, em reconhecer virtudes, em observar o que funciona? Não é por acaso. Elas protegem seu campo de prosperidade. Hoje você pode começar a fazer isso também. Pare imediatamente com reclamações em excesso. Elimine a crítica vazia. Evite repetir fofocas. Seja guardião da sua energia. Porque quando você vigia a sua boca, o universo começa a vigiar seus caminhos. Na próxima parte, você vai descobrir como os judeus usam ações intencionais para se tornarem imãs de prosperidade.
e como você também pode aplicar uma prática simples e diária que muda completamente seu fluxo financeiro. Está pronto para a próxima parte. Você já se perguntou por quê, mesmo tentando de tudo, muitos continuam enfrentando bloqueios financeiros, enquanto outros parecem atrair oportunidades com naturalidade. A sabedoria judaica ensina que a prosperidade não é apenas algo que se ganha, é algo que se sustenta através de rituais de consciência. Existe uma prática simples, porém profundamente transformadora, ensinada pelos rabinos, a benção diária da abundância. Ela começa com algo básico, a gratidão, mas não aquela gratidão automática, de frases prontas. É uma gratidão com foco específico naquilo que você tem hoje, mesmo que pareça pouco. Você já agradeceu de coração pela sua comida, pelo seu lar, pela sua conexão com pessoas, porque a tradição judaica afirma que o universo não entrega o que você deseja, até você honrar o que já tem. É como se a prosperidade estivesse dizendo: se você não reconhece o valor do que está nas suas mãos agora, como posso confiar em colocar mais nas suas mãos? Todos os dias, os judeus pronunciam uma benção chamada Birkat Hamazon, uma oração de gratidão após as refeições. Isso ensina algo poderoso. Eles transformam o ato de comer, algo comum, em um ritual de reconhecimento da abundância que já existe. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser religioso para isso. No final de cada dia, pare, respire e reflita por 60 segundos sobre tudo que chegou até você naquele dia, por menor que seja. Anote se quiser, sinta se puder, porque a gratidão é o idioma da prosperidade, e só fala esse idioma quem está pronto para receber. No próximo bloco, o último, você vai ver qual é a maior armadilha mental que mantém pessoas presas na escassez, e o que os judeus fazem para se libertar dela definitivamente. Não perca. Agora chegamos ao ponto decisivo. Existe uma única armadilha mental que aprisiona milhares de pessoas, mantendo-as na escassez, mesmo quando elas se esforçam, estudam e trabalham duro. E o pior, é uma prisão invisível. Você pode estar nela há anos sem perceber. Essa armadilha é o medo do merecimento. Sim, a maioria das pessoas, no fundo, não acredita que merece prosperidade. Você já se flagrou dizendo: dinheiro não é para mim, eu nasci para sofrer, tanta coisa dá errado comigo. Pois é, são padrões emocionais que, ao serem repetidos, criam uma espécie de campo de bloqueio ao redor da sua vida financeira. Mas os sábios da tradição judaica entendem isso de forma muito profunda. Eles ensinam que o dinheiro só flui para quem está emocionalmente pronto para recebê-lo. Não basta desejar, é preciso construir o estado interno de merecimento. Como fazer isso? A prática é poderosa e simples. Todas as vezes que você se pegar pensando algo negativo sobre dinheiro ou sobre si mesmo, pare e substitua por uma verdade positiva. Por exemplo: eu nunca consigo. Eu estou aprendendo a prosperar todos os dias. Dinheiro vai embora rápido. Eu atraio e retenho recursos de forma sábia. E aqui vai um segredo. Os judeus pronunciam bênçãos não porque a vida está fácil, mas para preparar a mente para aquilo que o coração já está pedindo. Ou seja, a prosperidade começa dentro, e só depois se manifesta fora. Se você aplicar tudo o que aprendeu até aqui, o shalom financeiro, o ritual do dinheiro com destino, a gratidão consciente e a crença no merecimento, você vai descobrir que a abundância não é um milagre raro, mas um fluxo natural quando você se alinha com o propósito correto. Agora respire fundo e repita mentalmente: eu sou digno, eu sou capaz, eu estou pronto para receber. Se essa mensagem mexeu com você, salve este vídeo com carinho e compartilhe para alguém que precisa dessa luz. E agora, se você quiser se aprofundar no verdadeiro segredo por trás da riqueza do povo judeu, aquele segredo que os textos antigos revelam e apenas poucos aplicam, assista ao vídeo que está fixado nos comentários.